No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Num de seus salmos, o salmista disse uma frase muito dramática. Ele disse assim: Senhor, não me negues as tuas misericórdias. Nós vamos orar agora, irmãos. E a nossa oração, em resumo, vai ser isso. Nós vamos pedir para que a manifestação da misericórdia de Deus aconteça aqui nesse lugar, especialmente nas nossas vidas. Eu quero pedir agora para você, por favor, daí onde você está, levantar a sua mão e fazer uma oração por mim, para que Deus comece tendo misericórdia daqui, por aqui, de mim. Amém? Dá para levantar a mão aí e fazer uma oração por mim? Peça para que Deus me ajude, para que Deus me abençoe na ministração da sua palavra. Glórias te damos, Senhor Jesus. Glórias te damos, Jesus. Glórias te damos. Glórias te damos. Glórias te damos, Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja nesta noite, Senhor. Não negues as tuas misericórdias para nós, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós nesta noite. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Os irmãos e as irmãs podem, por favor, se assentar. Na Assembleia de 2003, eu comecei a passar por uma experiência muito intensa e muito dramática. Todo mundo deve se lembrar da Assembleia de 2003. Foi uma assembleia de eleições gerais, na Igreja Adventista da Promessa. Quando acabou a assembleia, eu voltei para casa. Na ocasião, eu morava em Mogi das Cruzes. Durante a volta para casa, eu comecei a me sentir muito mal do intestino. A barriga meio como que inchada. Eu pensei que tivesse sido algum tipo de intoxicação alimentar.
E quando cheguei em casa, naquela semana, eu comecei a ter diarreias intermináveis, acompanhadas de sangue, mas muito sangue. E aí eu me assustei, procurei o médico, e o médico me receitou remédio para desintoxicação alimentar. E a situação foi ficando crítica, e o fato foi que eu fui, pouco a pouco, perdendo peso. E depois vieram as cólicas. Cólicas intermináveis, cólicas insuportáveis no intestino. Fui de um médico a outro e o diagnóstico era sempre impreciso. E aí eu vim para um hospital na zona sul de São Paulo, onde fiquei internado, para que eles descobrissem o que seria aquele transtorno todo. Aí eu fiz um exame que é horroroso. Quem já fez sabe do que eu estou dizendo. Chama-se colonoscopia. É um exame das paredes intestinais. Você toma uma anestesia e aí se faz um exame das paredes intestinais. Se arranca um pedacinho minúsculo de tecido intestinal para fazer a tal da biópsia. Eu, internado, perguntei para o médico quanto tempo sairia o diagnóstico, e ele me disse que talvez em 2, 3 dias, e eu fiquei apavorado. Comecinho de dezembro de 2003. Vocês imaginam o que eu imaginei que fosse? Eu imaginava o tempo todo que era um câncer intestinal. Até que o exame saísse, eu não conseguia pregar os olhos. Eu acordava à noite ouvindo o médico me dizer que eu estava com câncer. E eu me lembro que naquela ocasião eu tinha conversado com a Edna sobre a possibilidade da gente ter um filho. Eram os meus últimos dias na igreja de Mogi das Cruzes. Eu estava encerrando o ministério pastoral pela graça de Deus de 4 anos. Tinha vindo de Brasília para Mogi, e durante esses 4 anos fiquei lá. Estava encerrando o ministério, a igreja estava preparando aquela despedida que é feita em relação a todo pastor que sai. Eu estava internado. Então, o diagnóstico saiu, o médico disse que eu era portador de uma doença chamada RUI, retocolite ulcerativa inespecífica, uma inflamação no colo do intestino, uma inflamação importante, uma inflamação significativa. E aí, irmãos, eu fui perdendo peso, cheguei a perder 16 quilos. Tente imaginar uma pessoa com 1,64 de altura, com 16, 17 quilos a menos. E aí o médico disse que... Eu perguntei se a doença era grave, e os médicos andam falando muito, são muito sinceros ultimamente, né? Disse assim, é o seguinte, é grave. É grave por causa da extensão da inflamação. O senhor corre o risco de ter que tirar uma parte do intestino, para que a infecção não se alastre, e possivelmente o senhor vai ter que usar uma bolsa externa. E disse mais ainda... O senhor terá que fazer essa colonoscopia anualmente, porque o senhor é uma das pessoas que faz parte do grupo que corre um alto risco de ter câncer de intestino. O que é que o senhor faz? Eu disse, eu sou pastor de igreja. Pois é, o senhor vai ter que aprender a pastorear agora. O senhor não pode sentir frustração, o senhor não pode sentir decepção, o senhor não pode sentir ansiedade. Inclusive eu estou receitando agora um remédiozinho para controlar o seu nível de ansiedade. Eu quase perguntei para ele como é que a gente pastoreia uma igreja sem se estressar.